como você concilia essa rotina de estudante de medicina, interna de medicina, né? Aí vai formar no final do ano, com essa vida de empresária, porque assim, hoje você não é nem mais só influencer, né? Sim. E só um parênteses antes, que eu esqueci de citar e de perguntar. Quais são os seus números hoje? Você tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Isso. Né? Já falou que tem o vídeo que mais viralizou, 27 milhões de views. Isso. TikTok. TikTok agora eu acho que eu tô com 5 milhões e 700 mil. Quase 6 milhões, tá pertinho. Quase 6. Eu acho que foi um processo, assim, muito grande. Os meus números, eles são relevantes, são muito grandes, mas eles chegaram a um ponto de estacionar. Isso foi um ponto até que eu me vi assim, meu Deus, e agora? Eu não sou mais relevante. Não, gente, tem muita gente ainda, sabe? É porque... Quase um país, né? Não, tipo, sabe? E real, assim, é uma coisa que pessoas de Portugal me assistem e gostam de mim, enfim. Então, isso foi um baque muito grande quando eu viralizei, porque... Normalmente, muitas pessoas, eu acho que do mundo da influência, viralizaram pelo TikTok na pandemia, né? Porque a gente teve esse boom aí do TikTok. E não tinham recursos ou instrumentos para dar segmento nessa carreira de uma forma solo, sabe? Sim. Você seguindo esse caminho sem uma ajuda externa. No meu sentido, assim, o meu pai é empresário e ele foi sempre, assim, muito visionário. Você falou uma coisa que eu acho legal, que é essa coisa de perseverar e de resiliência. Ele tem uma frase que é, vamos em frente. Deu errado, não deu certo, vamos em frente. Então, meu pai já teve vários negócios que não tiveram sucesso e ele continuou, e ele se reestruturou, e ele é fênix. Ele recebe um não, ele vai lá, ele se reinventa, e ele tá com 70 anos e a cabeça dele ainda é com esse mesmo propósito, com essas mesmas ideias. Então, ele olhou pra mim e falou, cara, a gente vai rentabilizar com isso aqui. Porque as marcas começaram a chegar até mim. E aí, ele falou... Eu falei, pai, mas agências, sabe? Muito grandes de São Paulo estão vindo falar comigo que querem, né, me agenciar, cuidar da minha carreira. Será que, né, isso não seria um ponto bom? Porque eu não tenho recurso pra, tipo, nem ajuda e tempo suficiente pra me dedicar 100% a isso. Ele falou, exatamente por isso que você não vai se agenciar e se prender a uma agência. Porque ela vai demandar demais de você. Legal. E ela vai te dar uma assessoria, mas ela não vai te dar tudo que você precisa, o suporte todo que você precisa. E a gente vai construir isso. E eu, tipo, cara, ele tem 70 anos, sabe? Tipo, eu ensinei ele a mexer no TikTok. O que ele sabe? E aí, um processo de amadurecimento, também entra muito esse negócio do ego e de você se sentir muito importante, porque você tem uma relevância, sabe? Que é calculada, uma relevância calculada. Então, uma coisa que foi muito importante, eu acho que foi esse passo a passo da minha família. Minha família sempre aliou nesse processo de amadurecimento, muito privilegiada, assim, mas meus pais sempre me puxando, assim, pra realidade, falando assim, cara, olha, não é bem assim, a coisa não vai desse jeito, não é por esse caminho. Então, presta atenção, é isso aqui, aquilo ali. Então, eu fui muito bem orientada, sabe? Por conta dos meus pais serem, assim, muito preocupados mesmo. E aí, eu criei minha equipe. Hoje em dia, eu tenho... Aqui, Mônica, Ikeda, Anderson... Nesse momento, você sabe que ela sabe o nome de todas as pessoas que trabalham junto com ela. Exatamente. Hoje em dia, eu tenho 6 funcionários trabalhando comigo. Desde a parte jurídica... até a parte de produção criativa de conteúdo, gente, desculpa. E isso profissionalizou de uma forma muito grande, sabe? E que eu não tinha dimensão de a que ponto isso ia chegar. E aí eu abri meu CNPJ, enfim, coisas que a Manuela lá de 21 anos, ela não fazia ideia do que seria, sabe? Do que era montar uma empresa, do que era gerenciar pessoas, do que era liderar um time. E o que eu tenho hoje em dia é um time que precisa de mim, mesmo eu não conseguindo estar 100% presente, mas que precisa que eu delegue funções, né? Cada um tem sua função específica dentro do time. Claro que a gente, né, por conta de ser ainda um nicho... Não um nicho, assim, que eu digo, mas por ser ainda... Por a gente não ter um investimento muito maior do que eu gostaria, claro que uma vez ou outra um acaba tendo que ter mais funções. Então,
eu me encontrei num papel em que eu jamais imaginei que eu estaria. E se a gente para pra pensar, na própria faculdade, faculdades em si são aprendizados para a vida, porque eu acho que segue uma linha de amadurecimento muito grande, exponencial. Se a gente pega, sei lá, o Sami do primeiro ano de faculdade pro Sami no final, ou hoje do primeiro semestre até hoje de agora, que vai formar, são pessoas completamente diferentes, né? Sim. Então, é um crescimento, assim, que o entorno também vê. Só que, em muitos momentos, ele pode ser melhor aproveitado e melhor direcionado. Coisa que a faculdade de medicina, ela tem vários pontos muito positivos, mas ela ainda carrega uma carga, assim, de uma hierarquia e de uma velha guarda muito forte. Onde a gente não tem definido o processo de liderança, sabe? Verdade. O médico, você pode dizer muito melhor que eu, assim, já formado, enfim, com a sua própria equipe, tendo que rotacionar pessoas, enfim. A gente precisa ter o conhecimento de o que é inteligência emocional, como que a gente tem que conviver com pessoas e delegar funções para que aquilo rode da maneira que tem que rodar. Não porque o médico é um ser superior ou não, mas porque ele teve uma formação com mais anos, que necessitou mais dele, e que com um olhar, às vezes, global e não só para aquilo ali fechado, você consegue melhorar o serviço que você está se dispondo a realizar. Então, eu até queria entender isso, se isso na faculdade foi falado, se isso você teve que se desenvolver, porque eu tô no 11º. Eu fui escutar um pouco disso mais onde eu te conheci. Foi na Liga, né, de Gestão e Empreendedorismo Médico, que eu tô começando a participar, e que foi criada agora, e foi aí que eu comecei a falar mais sobre isso. Isso aí é muito interessante, esse ponto, e eu acho que a gente está vivendo exatamente essa fase de transição, por alguns motivos. Eu acho que talvez o principal é por essa grande mudança de dinâmica de como as informações são consumidas, né? Até a gente estava comentando aqui mais cedo, eu me lembro do início da minha faculdade, que não faz tanto tempo assim, 2008, né? Não tinha ainda... o iPhone acho que tinha sido lançado no ano anterior. Não tinha nenhum ano que existia iPhone, smartphone e tal. Não tinha esse negócio, né? O WhatsApp, nem pensar de ter esse tipo... Então, assim, como que a gente se comunicava? Como é que a gente consumia informação? Já tinha o Google, claro, você conseguia lá, mas não era essa dinâmica. As redes sociais também não eram... não tinha esse nível de engajamento, até porque ninguém carregava no celular a rede social 24 horas por dia, né? Então, depois que isso chegou e veio como uma tsunami, né? Hoje em dia, a gente está conectado 24 horas por dia, né? Você está aqui com o celular na mão, para onde você vai no banheiro, você vai na cozinha, você vai na padaria, qualquer lugar, você está conectado aqui. E você consegue ver as pessoas e falar com as pessoas online, on time ali, né? Então, essa mudança de dinâmica, de comunicação e de informação, que tudo agora é muito rápido. Você pega um feed da rede social e vai passando, rodando o feed. Se aquilo não prende tua atenção em 3 segundos, já era. Perdeu aquela janela, né? Então, tudo está muito rápido, muito dinâmico e muito superficial. Esse que é o grande problema. Sim. Né? Então, eu acho que alguns soft skills agora, para lidar bem com essa dinâmica, eles estão começando a aflorar mais. Sim. Não que eles não tivessem antes, mas talvez isso não era tão relevante assim. Sim. Como agora a gente vê o quão relevante isso é. Sim. Né? Até porque, Sami, isso daí a gente está falando de uma diferença de 10 anos do início da sua faculdade para o início da nossa faculdade. Sim. Então, as pessoas elas não amadureceram ainda para poder lidar com essas situações. Assim, a mudança, se você for olhar numa timeline maior, pega, sei lá, últimos 100 anos, você vê que a gente está nessa fase de transição. Foi uma mudança muito radical, né? Sim. Então agora o médico, ele começa a entender, estou dando o exemplo anedótico do médico, né? Mas ele começa a entender que ele precisa ser muito mais do que só aquele cara que sabe sobre a doença e sabe sobre o remédio ou sabe fazer a técnica da cirurgia, né? Isso vira uma das facetas apenas, né? Ele precisa se conectar de outras formas. Então, por exemplo, esse teu sucesso que é medido, como você falou, você tem lá, você abre lá, inclusive uma empresa, por exemplo, ela consegue abrir lá e ver o teu alcance em números, né? O que isso significa? Isso é um resultado de um skill que você tem,
que é extremamente valioso. E hoje, através dessa nova dinâmica, isso é reconhecido, isso é explorado, né? Até em ponto de vista de negócio. Claro. Né? Então, cara, minha humilde opinião, não tem como hoje um médico, ele assim, ser um médico completo e bem-sucedido se ele não buscar essas outras facetas. Como ser humano, é que você falou, saúde emocional, né? Saúde física, carreira realmente, a parte técnica, mas de como ele está inserido na sociedade como um todo, né? Sim. Então, eu acho que esse é o espaço que começa a ser aberto para pessoas que têm essa capacidade muito acima da média, como você, por exemplo, né? Então, é muito interessante a gente fazer essa análise. Eu sou fascinado com essas... E a tecnologia impulsiona isso de forma exponencial, né? Como é que o negócio cresce.